E há uma expectativa entre amanhã, depois. Eu queria primeiramente perguntar se o senhor tem mais informações, se há alguma confirmação, se amanhã os brasileiros poderão sair, esses 34 brasileiros e parentes poderão sair para o Egito. Não, Sakamoto, mais informação do que a que vocês já ofereceram, eu não tenho. Só que, até pelo que vocês mesmos descreveram da preparação do abrigo de São Paulo, ou seja, está se concretizando, na minha opinião, definitivamente, a hipótese que o Brasil, o presidente Lula, já vem sonhando desde o começo do conflito, assim como ele fez com brasileiros e brasileiras de Israel. Desde o primeiro momento, ele colocou o avião, vou chamar o reserva do avião presidencial, à disposição para essa operação, porque seria um número menor de pessoas, e ele está no Cairo, já teve que trocar até a tripulação pelo tempo que eles estavam lá. Aí foi um outro avião para deixar uma nova tripulação, e esse avião voltou com a tripulação que já estava lá. No caso de Israel, foi feito com os dois aviões que foram adquiridos no governo passado, que são os Airbus que têm praticamente 200 ou um pouco mais de lugares, exatamente porque o volume de pessoas brasileiras que queriam sair e estavam em Israel era muito maior, já ultrapassou o número de 1.000, incluindo alguns amigos que pediram apoio da Argentina, do Uruguai, de outros países da América Latina. Não sei se exatamente Argentina e Uruguai, mas de vários países da América Latina. Na verdade, a expectativa era anterior, essa coisa já virou uma angústia para o governo brasileiro, porque, como eu lhe disse, o Brasil foi o primeiro a colocar aviões, esses grandes, à disposição, e o outro menor, porque era um contingente de 34, à disposição dos brasileiros na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, já que o território palestino tem dois locais separados, que é Gaza e o território na Cisjordânia. Eu creio que dessa vez já tive uma conversa ao lado do presidente Lula, via internet, tanto do lado israelense, na época, os que queriam vir, quanto do lado palestino, com aqueles que queriam vir. Eu diria até que a situação não, em Gaza era mais angustiante, porque estava sob bombardeio e, portanto, sem dúvida nenhuma, era uma situação mais, vamos dizer, emergente do que aquela situação em Israel. Bom, eu espero que agora, finalmente, as gestões foram muitas, com o Ministério de Relações Exteriores de Israel, do Egito, da Jordânia e aqui também, para que isso se concretize, que é o sonho dos brasileiros e o sonho particularmente do presidente Lula. Senador, Senador, gostaria de falou. saber do senhor como é que o senhor está. Primeiro, lembrar aos nossos ouvintes, nossos internautas que não saibam, o senhor é de origem judaica, PT de origem judaica e um progressista. É, como é que o senhor viu a atuação do embaixador de Israel recebendo bolsonaristas, fazendo aquela pagelança lá? Olha, do ponto de vista diplomático, é totalmente descabido o que foi feito. Qualquer embaixador, não no Brasil, em qualquer país do mundo, ele não se miscui nas questões internas do país. Hoje até me ligou uma pessoa ligada ao ex-presidente dizendo que todos foram surpreendidos com a chegada do ex-presidente, o próprio embaixador, etc, etc, etc. Bom, no momento de conflito como esse, me perdoe, mas é claro que principalmente a diplomacia, que é extremamente cautelosa com suas regras, é evidente que ele deveria ter sido mais cauteloso, por mais que ele eventualmente não soubesse. Mas a reunião foi um convite que não tinha formalidade. Primeiro que alguém para se movimentar na casa congressual deveria, sabendo do conflito que há e de quem estava patrocinando, no mínimo, ouvir do ministro de Relações Exteriores se isso ia criar algum incômodo ou não. Então, na minha opinião,
a atuação não foi correta, do ponto de vista diplomático. Ele, pessoalmente, se quiser receber alguém na embaixada, conversar internamente é uma coisa. Ele ir para um setor público, ser como foi filmado e divulgado, bom, eu pessoalmente acho, até como você disse, como judeu, mas eu sou judeu só para dizer humanista, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu defendo a coexistência pacífica de dois estados que tenham convivência democrática e os dois viáveis economicamente para as suas populações. Eu, evidentemente, que condeno desde a primeira hora o ato terrorista, porque é inadmissível que as pessoas entrem, por exemplo, no caso dos jovens que estavam numa festa, que são inocentes, não tem nada a ver com essa história, que sejam levados de reféns, sejam mortos como foram. Claro. Então é um absurdo. Então, longe de mim qualquer complacência os que cometeram um crime violento, porque não foi uma ou duas pessoas, foram centenas de pessoas. Isso, para mim, não vai justificar que você, querendo caçar os responsáveis, que você bombardeie e mate civis inocentes. É o que eu digo. É como se você fosse querer matar um rato e botasse pesticida com tal volume que matasse as pessoas que moram na casa. Então, na minha opinião, não está correto. Eu sou de primeira hora, como na verdade, eu quero dizer, Thales, que assim como não devem confundir os palestinos com Hamas, não devem confundir os judeus com o governo de Israel. São duas coisas totalmente diferentes, até porque nós vimos recentemente manifestações gigantescas em Israel sobre questões da política interna Celso feitas Amorim pelo disse que lá hoje primeiro-ministro. está havendo um Hein? genocídio. O Celso Amorim disse que lá em, em Gaza está havendo um genocídio. O senhor concorda com isso? Eu prefiro não usar adjetivos só para depois não me lindrar. Mas eu já disse taxativamente que eu não posso concordar com ter 8, 9 mil, 10 mil pessoas inocentes, crianças, adultos, idosos, deficientes, mortos, porque vai ser o quê? Olho por olho, quer dizer, na vingança do que foi Mas é, feito cá. Eu, sinceramente, não concordo. Eu entendo o sentimento dos israelenses que estão lá. É bom lembrar que em Israel também moram árabes, também moram palestinos. O Estado de Israel não é um Estado religioso. Óbvio que há uma maioria de judeus, que há judeus ortodoxos, judeus liberais, do ponto de vista religioso, mas moram católicos, cristãos e gente que professa o islamismo. Então, é bom separar as coisas. Eu estou falando que dos dois lados as exatamente. pessoas resvalam. Tem uma onda de antissemitismo crescendo, que evidentemente para mim é condenável, porque eu detesto qualquer tipo de preconceito. E repito, não confundo os judeus com o governo, com o primeiro-ministro de Israel, tampouco confundo os palestinos com a direção do Hamas.